Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que bem. Aqui quem fala é o pastor Saulo Queiroz, direto da LPC, Luz para o Caminho. Nós temos percorrido já há pelo menos 2 anos esse caminho de encontros do Mente e Coração para falar do cruzamento entre fé e qualidade de vida, fé e vida emocional. E a gente está começando um novo tema e eu quero que você me acompanhe em mais esse capítulo da nossa jornada. Vamos lá? Eu tenho uma imagem na minha cabeça da minha mãe, Dona Joana Ramos Queiroz. Dona Joana, minha mãe, em determinado momento da sua vida, teve que acumular funções. De dia, ela trabalhava como diretora de um colégio. À noite, ela tinha que estudar numa faculdade e, nos intervalos, dar conta de 2 filhos, dar conta da casa, dar conta do marido. E, diga-se de passagem, meu pai sempre ajudou, sempre foi assim, um grande colaborador em casa. Não tenho do que me queixar, minha mãe não tem do que se queixar, mas o fato é que eu vi a minha mãe profissional, a minha mãe mãe, a minha mãe esposa, e chegou um momento que eu confesso que eu pensei que ia perdê-la naquela época, de tão cansada que ela estava. Eu fiquei pensando, meditando já naquela época sobre esse ônus, esse peso que a mulher carrega nas suas costas ao longo de séculos e séculos e mais séculos, e que muitas vezes não é percebido, não é valorizado, não tem a sua devida importância ressaltada. A mulher, ela tem trabalhado muito, ela tem se esforçado muito, ela tem se doado muito, mas ela não tem sido muito valorizada. Qual é a saída disso? A nossa sociedade não tem uma resposta fácil para essa pergunta. Na verdade, por vezes ela incentiva as mulheres a buscarem ser mais importante que os homens. Em outros momentos, a própria cultura valoriza mais aos homens do que as mulheres e as despreza. E aí a gente fica pensando quem é que está certo. Bom, eu diria que ninguém está certo. Quem está certo é a palavra de Deus. Olha só. Veja comigo essa passagem. Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre mulher a partir da palavra de Deus é que ela é criada por Deus. Ela é criada por Deus tanto quanto o homem. Ela veio das mãos do mesmo Criador, do mesmo Deus. Foi moldado pelas mesmas mãos. Foi feita com a mesma intenção. E essa intenção é de ser imagem e semelhança do Senhor. Ou seja, homens são imagem e semelhança de Deus, mas mulheres também são imagem e semelhança de Deus. Ou seja, por mais que eles sejam diferentes, homens de mulheres, mulheres de homens, eles têm a mesma dignidade, o mesmo valor. Existe um engano na nossa cultura que diz que pessoas que têm algum tipo de papel de auxílio, algum tipo de papel de apoio, são pessoas de menor valor e importância. O erro está na nossa cultura. Nós é que endeusamos os líderes, nós é que endeusamos os artistas, nós é que endeusamos as pessoas que estão no palco, nós é que endeusamos as pessoas que parecem que são os manda-chuvas, os comandantes, aqueles cuja vontade sempre é respeitada. E nós desprezamos quem serve, nós desprezamos quem apoia. Olha a pegadinha. As mulheres da nossa cultura têm sido incentivadas a assumir o seu papel de protagonismo no lugar dos homens. Não é nem ao lado dos homens, é no lugar dos homens. E isso tem provocado grande crise. Porque se o papel que elas ocupavam antes, se o grande exercício de apoio e de auxílio que elas ocupavam antes era um papel de menor importância,
quem é que vai operar nesse lugar? Quem é que vai apoiar? Quem é que vai auxiliar? Quem é que vai suportar? Quem é que vai incentivar? No mundo onde todos são cabeça e ninguém é cauda, pegando aí uma expressão muito típica de empresas, né? Acaba-se sendo um peixe que não sabe nadar. É isso mesmo que você ouviu. No mundo onde você só tem cabeça, mas não tem cauda, cabeça sozinha não vai para lugar nenhum. Você precisa de gente apoiando, você precisa de gente auxiliando. Agora, independente da posição, o valor é o mesmo. E sabe onde que isso é inspirado? Na própria Trindade, o Deus que nos criou. O Deus que criou homem e mulher é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Na teologia, nós costumamos dizer que o Pai tem toda a autoridade e o Filho obedece à vontade do Pai. E o Espírito Santo é aquele que é enviado, procede do Pai e do Filho. Perceba, papéis diferentes. Quando o Filho se encarna como Jesus Cristo e anda pela terra, ele passa a pregar e dizer o tempo todo para os seus discípulos que ele estava ali a serviço do Pai, para obedecer ao Pai, que sua comida e bebida era fazer a vontade do Pai, que isso era deleite para ele, que isso era prazer para ele. Percebam, o Deus Filho obedece ao Deus Pai sem crise nenhuma. E aí você pode pensar, como alguns pensaram na história da igreja, então o Filho não é Deus. Jesus Cristo não é Deus. O verdadeiro Deus é o Deus Pai. Não, isso é um engano. É um engano da nossa própria cultura. Quem obedece, quem apoia, quem faz a vontade de outro, só pode ser alguém de menor importância. Não é assim na Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo têm a mesma dignidade, têm o mesmo valor, têm a mesma glória. Qual é a glória deles? Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são Deus. Homem e mulher são criaturas, criadas por Deus com o mesmo valor. Eu acho que já passou da hora da igreja manifestar a sua voz sobre a importância e o valor das mulheres. Eu acho que já passou da hora da igreja erguer sua voz acima da cultura para dizer assim: mulheres, vocês foram criadas à imagem e semelhança do Senhor. Não baixem a cabeça. Não cedam a humilhações. Não cedam ao peso de uma cultura que bota vocês para baixo. Mas também não se encantem e não se deixem enfeitiçar por uma cultura que por vezes diz que vocês são superiores aos homens. Cada qual no seu papel ainda são imagem e semelhança de Deus. E ouça bem, quando você pega uma nota de R$100 e você acha essa nota na calçada e ela está toda amassada, ela está suja, ela está até cortada em alguns cantos, mas você pega essa nota e vai no comércio e compra algo equivalente a R$100, o valor daquela nota continua o mesmo. Eu sei que ao longo da história humana já disseram muitas coisas sobre você, mulher. Já menosprezaram o seu papel. Já diminuíram a sua importância. Já calaram a sua voz. E já tentaram sujar a sua imagem e a sua dignidade. E a palavra de Deus, neste programa, está para te dizer o seguinte: apesar de uma nota de R$100 estar suja, recortada e amassada, ainda tem o mesmo valor. Apesar da cultura ter ameaçado a sua integridade, o seu valor e ter desprezado você, mulher, a palavra de Deus diz: o seu valor permanece intacto. Intacto. Você é criatura de Deus, amada por Deus. E Ele te dá o devido valor através de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Semana que vem a gente continua essa conversa, continua esse papo sobre a dignidade, o valor da mulher. Deus te abençoe, grande abraço e até lá.